pessoal. Graça e paz. Meu nome é Valéria, eu sou pastora, tenho ministério pastoral para a honra e glória do Senhor, sou funcionária pública também, sou esposa e hoje estamos dando início ao nosso primeiro podcast, o nosso podcast Verdade e Vida, Restaurando Vidas. Podcast que o Senhor trouxe ao nosso coração, coração do pastor Vanderlei, meu esposo, ao meu coração também, que tenho aprendido, tenho sido muito ministrada pelos podcasts que eu tenho ouvido, e é um sonho que se realiza estarmos agora gravando o nosso podcast. Nós somos da Igreja Batista Getsemane, igreja cujo presidente é o pastor Jorge Linhares, e o meu esposo, o pastor Vanderlei Campos, ele é o pastor titular de uma das missões da Igreja Batista Getsemane. Estamos aqui na missão Pousada. Eu sou co-pastora juntamente com ele e estamos aí na realidade da igreja. Estamos aí vivenciando o dia a dia da igreja. Hoje nós vamos entrevistar uma convidada muito especial. Ela também é uma pastora, é uma amiga, é uma mulher de Deus e ela mesma vai se apresentar. Então é com muita alegria que a nossa primeira entrevistada do podcast é a pastora Kátia. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Como a pastora Valéria já deu início aqui, meu nome é Kátia, sou pastora auxiliar aqui da igreja, juntamente com o pastor Vanderlei e a pastora Valéria. Sou esposa do diácono Reinaldo, tenho 2 filhas. É uma honra ser convidada aqui para este momento tão especial, né? Como a pastora Valéria disse aí, podcast hoje é uma coisa que tem falado muito aos corações, né? E eu creio que é um projeto de Deus, que nasceu aí no coração do Senhor mesmo, e creio que muitas vidas serão edificadas. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, pastora Kátia, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público da sua história. Eu já sei, mas é para o nosso público, nós queremos saber melhor aí da sua história. E então, já te perguntando, como foi sua infância? Você veio de um lar evangélico? Como é que foi essa questão de religião na sua casa? São quantos irmãos, pai, mãe? Se você puder nos contar um pouquinho aí da sua história. Eu tive uma infância tranquila, né? Não fui criada em um lar cristão. Minha família é de uma origem aí católica. Fui criada com a minha mãe e o meu pai. A gente teve o privilégio de conviver com ele aí até os 12 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai ele teve uma enfermidade e veio a falecer. Tenho uma irmã chamada Tássia e tenho mais uma irmã que não cresceu no nosso lar, mas na minha infância tive muito convívio com ela, que é a Cristiane, que ela é uma irmã por parte do meu pai antes do casamento. A minha infância foi uma infância tranquila. Fui criada com a doutrina católica ali, até que um dia fui alcançada aí pela graça e a misericórdia de Deus e aconteceu a minha conversão. Amém. Mas você tinha o hábito aí de ir à igreja católica, então? Você já conhecia alguma coisa a respeito de Deus, de Jesus, escola católica? Como é que era Deus para você até antes de você se converter? Sim, eu tinha o hábito de ir à igreja, uma coisa assim esporádica, né? Ir à igreja aos domingos. Durante a minha infância, era mais presente a questão da religião, a questão da igreja. Eu cheguei a fazer o catecismo, né? Catequese. Sim. Me preparei aí, fiz a crisma, tudo conforme a religião. E aí, chegando na adolescência, na fase adulta, foi quando realmente aí eu me afastei. Eu continuava afirmando que era católica, mas assim, ia à igreja em um evento ou outro, coisa de anos, sem entrar na igreja, e cresci assim, conhecendo Deus, mas até então, para mim, ele era um Deus mais distante. Eu não tinha tanta aproximação com Deus. Ia ali na igreja, ouvia ali a palavra, o sermão do padre, mas não era algo como eu tenho hoje. A aproximação, a intimidade que eu tenho é algo muito diferente. Sim, glória a Deus. E eu creio que a maioria das pessoas que tem chamado, que se concretiza, ela já nasce, né, escolhida, como a gente fala, por Deus, e uma hora é despertado isso em nós, e é muito lindo como Deus faz, que ele pega pessoas improváveis, né, igual você falando aí, que você não veio de um lar evangélico,
você não tinha um pastor, pai ou mãe ou tios, e a sua conversão se deu mesmo. Você vai contar aí pra gente, né, como que ela se deu, e depois a gente, se for o caso, voltamos aí um pouquinho nessa fase sua de juventude, de muitas pessoas têm curiosidade de saber, porque eu sei que você se converteu um pouco mais tarde. Aí se você puder falar, então, qual a idade que você se converteu, se alguém te evangelizou, como é que você saiu, né, da igreja católica e entrou numa igreja evangélica, como foi isso aí na sua vida? Então, a religião evangélica, a igreja evangélica, sempre me chamava muita atenção. Quando eu passava na porta de alguma, no caminho da minha casa até a igreja católica que eu frequentava, tinha uma igreja evangélica, e ela me chamava muita atenção de ter a curiosidade de entrar algumas vezes para ver como era, porque era algo diferente. O barulho era diferente, o povo era diferente, era algo que sempre me chamou a atenção. E como eu disse, na minha família todos eram católicos, a maioria até hoje são, mas essa questão sempre me chamava a atenção, era algo diferenciado, eu achava algo diferente. Na igreja ali eu ia, tinha o sermão, como eu disse, do padre, mas muitas vezes eu não conseguia entender muito bem. E na igreja evangélica, as poucas vezes que eu entrei, os louvores sempre me chamaram muita atenção. Eu passava na porta, o louvor era algo que me despertava. E assim, eu cresci já com esse interesse. E depois, ali na juventude, eu vim a conhecer, por convite de alguns amigos, alguns cultos, mas nada que eu tivesse tanto interesse. Quando eu já mudei e vim para cá, para o bairro Goiânia, algumas vizinhas que eram cristãs me faziam alguns convites. E aí eu comecei a ir em alguns cultos. E era algo que eu sempre me interessava e eu tinha dentro de mim algo diferente. Eu sabia, de alguma forma, que eu iria chegar um momento que eu iria me converter e que o meu lugar era dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã. Eu sempre tive mais interesse. E a forma como a Bíblia me foi apresentada, a história de Cristo, a história de Jesus na igreja evangélica, foi algo muito profundo e diferenciado. Entendi. Olha que interessante. Então, era algo que já falava ao seu coração que você iria um dia frequentar e se envolver, digamos assim, dentro de uma igreja evangélica. Sim. É algo, creio que o Espírito Santo já falava ao seu coração, mesmo sem habitar ainda em você, porque nós sabemos, né, que o Espírito Santo ele habita em nós quando confessamos o nosso Senhor Jesus, mas ele trabalha também do lado de fora de pessoas, e nós sabemos disso porque até através dele, do Espírito Santo, que nós conseguimos chegar a converter, a confessar o nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele é bom, como eu disse, aqueles ainda que têm chamado já sentem algo diferente. E é interessante você se recordar disso, falar que era algo que já estava sendo trabalhado na sua vida. E para quem conhece a pastora Kátia, sabe que até hoje os louvores falam muito com ela. A gente brinca que ela sempre tem um louvor que traz algo, traz uma mensagem, traz algo. Então eu creio que Deus ele trabalha assim em vida de pessoas. Foi assim com você, chamou a atenção mais do louvor. E com quem está nos assistindo, se você pensar também, eu creio que o Senhor trabalha na sua vida. O Senhor pode estar te dando alguma direção de algo que você já gosta ou de algo que Ele te chame a atenção. Às vezes é uma palavra que você escuta, às vezes realmente pode ser através de um louvor, às vezes uma oração de um amigo, de um conhecido, que te traz aquela paz, aquela calma. E o importante é você, se isso te faz bem, é você querer conhecer mais. E eu creio que foi assim na vida da pastora Kátia. Ela sabia que algum dia ela iria. E aí, agora você pode contar como foi essa ida sua para a igreja, efetivamente, para a igreja evangélica. Então, sempre que eu estava em uma dificuldade, eu já tinha essa questão de fé, de buscar a Deus, mas como eu disse, era mais em um momento de dificuldade. E ali,
na minha infância, quando aconteceu a enfermidade do meu pai, eu comecei a conhecer também através de alguns cultos na madrugada. Às vezes eu ali sem sono, não conseguia dormir, tinha alguma notícia ruim. E eu comecei a assistir a alguns cultos. Passou-se os anos, eu comecei a trabalhar em um lugar onde tinha uma pessoa que era cristã, e essa pessoa começou a falar de Jesus, começou a falar da Bíblia, bem Sutil. amorosa, sutil. Isso, a palavra que eu estava procurando, de forma bem sutil. Passou-se alguns anos, minha mãe veio a adoecer, e essa amiga me fez um convite, me perguntou se eu não gostaria que ela e o pastor dela fossem até o hospital para visitar minha mãe. E foi algo que eu achei muito interessante, porque é um lugar onde ninguém se convida para ir, né? Pouquíssimas pessoas gostam de estar no hospital. Sim. E ela foi, ela e o pastor, que eu não conheci, porque no dia que eles foram, ela estava de folga, mas eu estava a trabalho. E a minha mãe gostou muito, e ela ficou muito agradecida com a visita. E foram se passando os anos, só que eu tinha algo comigo, como eu disse, eu sabia que o meu lugar era na igreja, mas eu queria negociar isso ainda com Deus, sabe, pastor? Aí é o seguinte, é como muitos jovens, queria aproveitar a vida. Isso. É porque o que a gente ouve antes da gente entrar em uma igreja evangélica é que Deus proíbe muita coisa. Verdade. Então, muitos jovens deixam de vir, né, achando que a vida vai piorar, achando que não vão mais ter alegria, não vão poder mais se divertir, que vai ser aquela coisa assim, obrigada. E isso realmente impede muitos jovens, né, de virem para a igreja. Sim, e isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo. E eu negociava, eu falava, Deus, eu sei que eu vou estar lá um momento, mas deixa eu aproveitar aqui mais um pouco. Porque, para mim, aquilo era aproveitar. Até o momento que eu realmente conheci a igreja e vi que, na verdade, mais proveito eu tenho aqui do que do lado de fora. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu viria antes. E a minha conversão, ela aconteceu num leito de hospital também, porque Deus ele tem a maneira dele de trabalhar com cada um. Sim. Eu tive uma trombose com 28 dias após o nascimento da minha segunda filha, a Manuela. E ali naquele momento, quando eles vieram me informar que eu precisaria ficar internada para dar início a um tratamento que era grave, que eu não poderia tratar em casa, não tinha recursos para tratar em casa. De início, o primeiro tratamento era mesmo internação. E como eu disse, minha filha com 28 dias, ela não poderia ficar comigo, né? Pela questão de imunidade, a questão de que ela ainda não tinha nenhuma vacina, o hospital não é um lugar para um bebê. Então, por inúmeras questões, eles tiraram ela de mim. E nesse momento eu tive um medo muito grande de nunca mais ver as minhas filhas. Na hora que eles tiraram, eu senti uma dor que eu não consigo assim, expressar com palavras. Mas foi uma dor imensa e preocupação de como seria. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você ficou no hospital e ela foi para casa? Isso. Ela com 28 dias, ela foi liberada para casa e você ficou no hospital. Na verdade, eu tive ela, a gente estava em casa, eu comecei a sentir dores, inchaço e a minha perna começou a roxear, aonde eu suportei ele por 3 dias, mas no terceiro dia eu já não suportava mais a dor e eu decidi procurar, então, por um hospital. E chegando ali, eles fizeram os exames, tudo que precisava fazer. E nesse momento eles me avisaram o que estava acontecendo, que tinha dado positivo, que tinha uma trombose, o exame estava muito alterado. E que eu teria que ficar. Mas ela não poderia ficar. Entendi. E aí você amamentando? Sim. Como que foi essa questão? Aí você ficou e ela foi para casa com o pai, com a sua outra filha. E aí você dava um jeito, né? Provavelmente de estar ali enviando leite, não conseguia amamentar ou levavam ela para você amamentar? Então, esse processo foi doloroso justamente porque até então, como era 28 dias, ela só alimentava com leite materno. Era só amamentação. E quando eles me comunicaram, né, da internação, já era por volta de umas 11 horas. Foi o horário que precisou retirar ela dali. E aí me veio o medo, porque como ela dormiria sem mim?
como ela passaria a noite sem amamentar, como seria a vida dela ali para frente. E vieram inúmeras questões. Ela foi para casa com a minha irmã e o meu marido ficou ali aguardando os procedimentos da internação, para ele assinar todos os papéis e dar entrada na internação. Quando ela foi para casa, esse era o meu maior medo, como seria daqui para frente a questão de alimentação dela. Ela passou ali rapidamente por um pediatra, né? Passou o leite correto, a forma como seria a amamentação dela, porque naquele momento entrariam com os medicamentos. E até então, os médicos orientaram que eu não continuasse amamentando até que eles me dessem a certeza se a medicação não ia prejudicá-la de alguma forma. Entendi. Então você conseguia, pelo menos, enviar ali o leite para ela tomar em casa, ou ela iria até você para se amamentar, algo assim. Nesse primeiro momento, não. Ela não poderia amamentar, porque a medicação era intravenosa, e aí já ia diretamente no leite, como tudo aquilo que a mãe ingere, vai para o leite materno. E a medicação para a trombose, ela é um anticoagulante, então ela raleia muito sangue. E um dos efeitos colaterais é o risco de uma hemorragia. Eles não poderiam colocar ela nesse risco com 28 dias. Entendi. Então era uma questão grave, né? Uma questão grave que poderia realmente afetar ali, né? Uma recém-nascida. E aí você dizia que ficou com muito medo, sem saber como sua filha iria suportar, né? Sem o leite, sem a mãe. Acredito que você também deve ter passado muitas coisas ali. Sim. Naquele momento. Passou um filme na minha cabeça. E ali, eles passaram com ela pela pediatria, foi todo um processo. Após isso, eu decidi realmente fazer o meu tratamento. E ela já estava se adaptando com o leite que a pediatra tinha receitado. E estava dando tudo certo. E eu decidi, então, cortar mesmo a amamentação, até porque o leite também começou a secar e teve outros problemas, até que, eu não sei se devido à medicação, não ficou certo, o médico não deu certeza, mas enfim, eu não consegui continuar amamentando. Até o emocional fica abalado. E a gente sabe o quanto essa questão emocional reflete aí na quantidade do leite, na qualidade do leite. Então, provavelmente, tem essa questão emocional. Nesse momento, eu me apeguei mesmo em Deus. E foi o momento onde eu me converti. Glória eu comecei a Deus. ali do meu jeito, fazendo as minhas orações. E uma das coisas que eu falei com Deus, falei, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de voltar para casa e continuar acompanhando as minhas filhas, principalmente a pequenininha, que chegou agora, e também a mais velha, que estava numa fase onde ela precisaria muito de mim, ela estava ali com 9 anos de idade. E eu mudo de vida. Eu preciso tomar uma posição e uma postura. E será feito dessa forma. A partir de agora, a minha vida está entregue nas suas mãos. E foi dessa forma que eu me converti ali de imediato, em uma conversa mesmo, né? Que hoje eu entendo que era uma oração, mas sim, naquele momento eu ainda não sabia exatamente o que era. E era somente você e Deus ali, não tinha ninguém, era você e Deus ali, você se abrindo, né? E conversando, igual você disse, com Deus, entregando ali então a sua vida para servir, digamos assim, ao Senhor, às coisas de Deus, mudança radical de vida. E aí aquele pensamento de que deixa eu ficar um pouquinho mais velha, vou perder alguma coisa, isso tudo diante das circunstâncias foi mais forte em você pensar na sua vida, nas suas filhas, na sua casa. Sim. O receio ali, eu consegui entender que o que eu achava até então, que era um aproveitar, que era diversão, que eu tinha muito que divertir ainda, eu consegui entender que todas essas coisas se tornam muito pequenas diante do que verdadeiramente tem valor. E a família, assim, nesse momento foi o que falou mais alto mesmo, a questão da família e o medo ali de acabar minha vida ali naquele lugar e eu não ter oportunidade de retornar para casa e dar novamente um abraço nas minhas filhas e vê-las novamente. Entendi.
Então é mais uma vez interessante a gente ver que você já tinha fé, que você acreditava que entregando a sua vida ali para Deus e propondo isso a Ele, que Ele seria capaz de te tirar daquela situação, de restabelecer a sua saúde, para que você pudesse voltar, então, para casa. Sim. Porque nesse momento a pessoa tem duas opções, né? Ou ela se revolta e ela começa a perguntar, se questionar, porque ou então vem aqueles pensamentos negativos de vou morrer, vou deixar minha casa, minhas filhas vão ficar sem mãe, e aí vem um pouco daquela questão emocional que a gente falava antes, da pessoa ficar abatida, e isso só piora o quadro. Mas nesse momento você teve aí essa fé, algo que foi gerado, que você conseguiu ali então se abrir com Deus, se declarar e entender que Ele poderia mesmo te tirar daquele quadro, daquela situação, mesmo sozinho ali, sem ninguém. Porque muitas vezes as pessoas acham que precisam de pessoas para estar ali orando junto, para poder alguém que tem uma oração mais forte chegar ali e orar e clamar. E o pessoal brinca, alguém que tenha mais intimidade, porque Deus não vai ouvir minha oração, eu sou uma pecadora, eu não tenho vida com Deus, então não adianta. Mas nós vamos... Deixa ela contar, então, como se Deus, o que Deus fez a partir desse momento, então, na sua vida. Sim. De imediato, o tratamento duraria dentro do hospital no mínimo 7 dias. E para mim era algo assim, 7 dias que não passavam. Para mim era uma eternidade. O tratamento da trombose ele é muito complexo, porque os primeiros dias você depende literalmente de alguém para tudo. Você não pode pisar no chão. Eu não podia, no início foi me orientado a não sentar na cama, porque qualquer movimento poderia prejudicar o quadro. Meu Deus, eu não sabia que era tão grave assim. A trombose foi na perna, né? Nas pernas. Isso, nas duas pernas. Foi só na direita, na região da virilha, que eles falam que é uma trombose alta, porque se ela for do joelho para baixo, ela tem seus riscos, mas são menores. Na virilha ela estava muito próximo de órgãos, principalmente do pulmão. E a trombose é uma das maiores causas aí do efisema pulmonar, né? Quando ele trombo solta e ele vai o pulmão, aí há um grande risco mesmo de morte. É isso que eu estou pensando. Você realmente estava numa doença ali que poderia, sim, se complicasse um pouco, acarretar mesmo a sua morte, né? E você dizendo aí dos cuidados de até sentar, até colocar um pé no chão, é algo que eu imagino como você se sentiu ali e sem poder, assim, até se movimentar. Não. Assim que eu cheguei no hospital, que uma enfermeira me viu e que ela já, pelos conhecimentos dela, imaginou que pudesse ser uma trombose, a primeira coisa que essa enfermeira fez foi buscar uma cadeira de roda. Ali eu já não poderia mais andar para nada. Meu Deus. Nesse primeiro momento. Faz parte do tratamento. Então eu fiquei ali na cadeira de roda e assim que eles me colocaram no leito, aí eu já não poderia mais levantar nem para usar o banheiro. Eu dependia literalmente de alguém para todas as coisas. Meu Deus, então 7 dias seriam 7 dias realmente, a gente imagina, 7 dias bem penosos, sem poder sentar, levantar, praticamente deitada ali. Só deitada. E complexo, porque além disso tudo, os médicos vinham, né, fazendo tratamento, mas conscientizando. O tratamento, ele também é arriscado. Corre o risco de dar uma hemorragia. Então, qualquer tipo de sangramento em coisas simples do dia a dia, escovou o dente, sangrou, a gente precisa saber, a gente precisa avaliar o nível. Tem exames que são feitos diariamente para avaliar se não está tendo alguma hemorragia interna. Então, é um tratamento bem complexo. E assim, o emocional de um pós-parto, passando por tudo isso, estava bem abalado. E quantos anos você tinha nessa época? 28 anos. 28 anos. Já não era tão jovem. Não. Já era uma idade, assim, né? Não tão jovem a ponto da primeira vez que você talvez teria entrado para a igreja lá atrás, já tinha então passado alguns anos ali, já tinha tido a primeira filha, como você disse. Sim. Né? Já estava na segunda filha. E aí, como que você então conseguiu reverter esse quadro, sair do hospital? Quanto tempo durou? Como eu disse, desenrolou essa situação?
a primeira opção foi Deus. Eu me apeguei literalmente a Ele. Logo depois disso, eu comecei a ver as coisas fluírem ao meu favor, digamos assim. Uma internação que era para durar de início 7 dias, ela diminuiu para 4 dias. Eu fiquei 4 dias. Uma assistente social, que hoje, me desculpa, eu não lembro o nome, mas ela começou a trabalhar ao meu favor e ela começou a pedir uma internação domiciliar. E aí nós conseguimos, juntamente com o plano de saúde, essa internação domiciliar após 4 dias. Essa internação domiciliar, ela era feita uma visita por uma enfermeira 2 vezes ao dia, onde ela levava a medicação e aí eu mesma, contratava o laboratório para coletar os exames e passava aí pelas redes sociais que hoje nos ajudam, né, de forma positiva também, e passava para a médica como que estava e ela ia ali me avaliando. E foi feito dessa forma. Então, eu passei esses 4 dias no hospital, o restante dos dias em casa, sendo avaliada, mas ainda com aquela coisa, né? Pertinho das filhas, mas a minha filha pequena eu não podia pegar ela nos braços. Por quê? Orientação médica que no início eu não pegasse peso. Até porque também a movimentação ali já... Eu estava andando, mas a perna muito inchada, muita dor. Poderia correr o risco de desequilibrar, de cair, machucar. Então, às vezes, ela era colocada no meu braço, deitada na cama. Mas, de vez em quando. A orientação médica era que eu não ficasse pegando ela por causa do peso. Poderia atrapalhar. E aí você disse até que poderia ocorrer outros sangramentos na boca, em outros lugares. E aconteceu, não aconteceu? Como é que foi melhorando o quadro? Como que terminou essa questão aí, então, da trombose? A medicação intravenosa foi sendo adequada ali, até eles começarem com um comprimido, que é o que tinha o maior índice, né, de acontecer uma hemorragia, e a gente ia controlando pelos exames. Graças a Deus, essa parte do tratamento foi tranquila, não houve hemorragia em nenhum momento. Glória a Deus, eu creio que já era Deus ali, o Senhor operando, cuidando. Sim. E esse tratamento foi feito durante 6 meses em casa. E logo que eu comecei a poder andar, fazer caminhadas um pouco mais longas, que é todo um processo, eles vão pedindo para você começar a caminhar aos poucos e depois eles pedem mesmo para fazer uma caminhada aí já para ajudar a circulação, que primeiro você tem que cuidar para o trombo não soltar e depois você tem que estimular. E logo que eu comecei a caminhar, uma das primeiras coisas que eu senti vontade foi mesmo de buscar uma igreja. Olha, glória a Deus. Porque eu não me esqueci daquilo que eu tinha conversado lá com Deus. Digamos, do voto. Sim. Foi feito ali com Deus, de entregar a vida. Sim. E eu tinha uma amiga, vizinha, né, que já tinha me feito alguns convites de ir à igreja. E foi através desse convite que, quando eu estava bem, né, já podendo andar, eu falei com ela, olha, hoje eu quero conhecer a sua igreja. E comecei ainda com ela em alguns cultos, até que realmente, né, eu acredito ali, convencida, sendo tocada ali pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence. Sim. Foi feito um apelo e quando eu me vi, eu já estava em frente ao altar. E eu era extremamente tímida. Então, esse processo, para mim, seria um dos mais difíceis. Mas Deus, Ele é tão bom e Ele conhece a gente tão bem que quando eu me vi, eu já estava na frente da igreja, o reconhecendo publicamente. Glória a Deus. E aí, você se recorda em quantos anos você estava? Foi logo no mesmo ano você se recuperou da doença? Você teve a doença com 28 anos. E essa sua entrega ali na igreja, você se recorda se foi no mesmo ano, pouco tempo depois? O tratamento da trombose, até realmente suspender a medicação, durou 6 meses. E a conversão aconteceu dentro desses 6 meses. Olha, muito bom. Então, em 6 meses a sua vida realmente mudou. E você se entregou, cumpriu ali aquele voto que você havia feito ali no hospital. E você confessou o nosso Senhor Jesus, o recebeu, o Espírito Santo de Deus passou aí a habitar. E a partir daí, como
Ficou, pastora Kátia. Eu sei que logo em seguida você se batizou, Sim. né? E conta um pouquinho pra gente, assim, um pouquinho disso, acho que a questão do batismo, da decisão mesmo, como que a sua família reagiu a essa questão sua de conversão. Foi difícil, foi fácil? As adaptações que você teve que fazer, né, para frequentar cultos, como que isso aconteceu aí no dia a dia? Foi acontecendo de uma forma tão espontânea e tão diferente, foi algo tão profundo, que em tudo Deus trabalhou a meu favor. Apesar de vir de um lar cristão, a minha adolescência foi muito conturbada. Quando eu perdi meu pai, eu tive um processo de revolta. Eu era uma menina caseira, uma menina quieta, que obedecia. Como criança, né, tinha lá as minhas dificuldades, às vezes aprontava alguma coisa. Mas quando meu pai faleceu, isso mudou. Eu tive muita revolta e eu comecei a dar muito trabalho. Eu me tornei uma pessoa muito respondona, uma pessoa mais atrevida, uma pessoa impulsiva demais. Então, quando eu me converti, de início, a minha família, assim, foi diferente. Sim, não proibiu, mas também não se alegrou. Para Foi ele, algo acho que eles não entendiam ainda, era como frequentar a igreja católica, talvez, ali, assim, né, a igreja católica, assim, não vou falar que é uma regra, mas normalmente as pessoas vão ali aos domingos, vão à missa e durante a semana não tem tanto envolvimento. Como a gente sabe que não é muito a realidade das igrejas evangélicas, que tem mais cultos, mais programações. Sei que algumas igrejas católicas têm se renovado, têm mudado, mas vamos pegar naquela época, né? Há alguns anos atrás. Não vamos revelar a idade, se a senhora quiser falar, né, gente, mas já tem uma caminhada aí. Né? Então, sim, alguns anos atrás, realmente era bem diferente, né? As duas igrejas. sim. Mas enquanto acontecia ali esse processo de conversão, do primeiro amor e a transformação, foi algo que chamou a atenção da minha família. São coisas que, assim, hoje, os meus tios, a minha mãe, minha própria irmã, até mesmo a minha filha mais velha, passou por esse Que processo tinha aí, lá os seus 9 que anos. tinha seus 9 anos, então ela teve a mãe antes da conversão e a mãe pós-conversão. Sim. Ela vinha junto comigo para a igreja, era algo que ela já gostava desde criancinha. Ela recebia convite de vizinhas para ir aos cultos e ela sempre estava ali. E quando começou a transformação, quando começou a mudança ali de personalidade, de caráter, foi algo que chamou a atenção da minha família. É algo que os meus tios falam muito. A igreja te fez muito bem. Bom. E por que você acha que ocorreu essa transformação? O que mais falava com você? Você crê que foi a palavra que você ouvia nos cultos? Você tinha o hábito de ler Bíblia? Você conseguia orar? Porque as pessoas ficam na dúvida de como que se dá esse processo de mudança. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, nosso Deus, ele não invade as nossas vidas, ele não nos obriga. Aquele receio que você tinha lá no início de que sua vida ia mudar para pior, de que você talvez seria obrigada a deixar de fazer algumas coisas. Nós sabemos, quando entramos, que as coisas são feitas com amor. Nosso Deus, Sim. ele é amor e o processo é tão natural quando a palavra ela entra e a gente entende e a gente procura mudança por nós mesmas, não para agradar pessoas, não para cumprir ali uma tabela, é algo que vem de dentro para fora, é algo que talvez você não soubesse ou não entendesse daquela forma, mas quando estamos ali sendo trabalhados por Deus, as coisas ficam mais claras, não ficam? Do que é certo, do que é errado. E aí, se você se lembrar de algo que você mudou e que você consiga explicar, assim, eu era assim, passei a ser assim, depois que aconteceu tal coisa, seria interessante para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, ver como isso acontece no dia a dia, na caminhada. Você disse que a família começou a perceber, e eles te davam exemplos, assim, você fazia assim, agora você não faz mais, o que está acontecendo?
Eles não davam tantos exemplos, né? Mas assim, era algo que eu conseguia perceber. Eu tinha um comportamento muito explosivo. Tudo que me falava, se eu não concordasse, eu logo tinha uma resposta já pronta de imediato, da minha forma. Se eu não concordasse com algo, eu era, digamos, a briguenta da família. Era Sim. eu. É explosiva. Explosiva. E esse comportamento começou a mudar. Eu comecei a entender melhor, a conseguir ouvir outras opiniões, a conseguir entender que nem tudo eu estava certa, a entender que eu não precisaria encontrar culpados para aquilo que eu sofria, que eu não poderia assim descontar em outras pessoas alguma coisa de ruim que acontecesse em minha vida. Eu comecei a entender esse processo e aí foi começando a mudança. Esse temperamento explosivo, ele foi sendo transformado de forma espontânea. Era uma coisa que de imediato eu tinha uma resposta e de repente eu já não tinha mais uma resposta. Mesmo às vezes eu querendo ter, eu não conseguia dar a resposta. Sim. Porque eu sabia que era agressivo e aquilo ali já não ia me favorecer em nada. Eu comecei a entender que essa agressividade não me favorecia. Sim. E com certeza você passou a se preocupar mais com as pessoas também. Sim. Começou a se preocupar no sentido de querer fazer o bem, de querer não deixar pessoas assim. A raiva, a agressividade, ela, quando a gente expressa, ela provoca na outra pessoa o mesmo sentimento, o que acaba virando briga. Então, eu acredito que nesse momento você já não queria muito estar se envolvendo em brigas, em confusão. Veio aquela mansidão, né? Começou a ser trabalhada a mansidão em você. E de você ter a consciência, assim, que isso te prejudicaria se levasse ali aquele extremo, mas você disse aí também que você começou a entender que nem sempre você tinha razão. Sim. Que existiam outras maneiras, talvez, de expressar, de falar, de se fazer entender, não é? De você começar a olhar para dentro de Kátia. Eu falo, a gente começa a olhar para os nossos... Senhor, a gente converte, ele joga uma luz, né? Um holofote, assim, nas nossas qualidades, os nossos defeitos e coisas que a gente fazia e faço mesmo e não tô nem aí, e eu sou assim, a minha vida, o pessoal fala aí, quem paga as minhas contas sou eu. E aí a gente vem para a realidade do que a Bíblia nos ensina, do que a palavra nos ensina, e a gente começa a ver realmente de uma maneira diferente, a querer ser uma pessoa melhor. Sim. Eu acho que o Evangelho ele faz isso com a gente. A gente fica querendo ser uma pessoa melhor e a cada dia compartilhar do que Deus tem feito, não é, nas nossas vidas, e é muito natural, muito natural esse processo. Quando não é exigido, é real, é um processo que vem mesmo por uma conscientização, ele é real e ele é duradouro. Não é? Ele não tem aquelas fases de que eu hoje estou explosiva, amanhã eu estou calma, dependendo, tal dia eu sou assim. Claro que quanto mais a gente caminha, mais a gente aprofunda, mais intimidade com Deus, mais estável nós ficamos. Verdade. Mas é muito interessante você perceber isso refletir, porque as pessoas começaram a ver uma outra pastora Kátia, uma outra Kátia ali já, e mudança de vida mesmo. Algo ali que quando... Né, na minha experiência ali, já no hospital, durante o tratamento, nesse processo de conversão, algo que Deus colocou no meu coração foi gratidão. Eu estava extremamente grata por tudo que estava acontecendo. E eu acredito que a gratidão também foi gerando esse processo de mansidão. Eu comecei a perceber que eu não precisava tratar tudo tão radicalmente, eu não precisava ser tão agressiva. Se eu tinha ali alguém que me amava da maneira que eu era, mas que eu poderia melhorar. E foi sendo gerado isso dentro de mim. Eu estava tão grata que eu me lembro que uma das primeiras consultas que eu fiz ali com o angiologista
Quando ele mediu, né, as duas pernas, a perna que estava com a trombose e a que não estava, tinha uma diferença ali de tamanho entre uma e outra, que é comum em inchaço. E ele, um médico ali renomado, já de anos ali na profissão, ele falou comigo, olha, uma coisa que eu já vou te avisar, você tá nova e eu não vou te enganar não. Essa perna aqui, ela vai ficar assim, deficiente. Ela não vai voltar, ela vai ficar da cor que ela tá. A cor também, a tonalidade de uma para outra é um pouquinho diferente. Mas eu estava tão grata com tudo que estava acontecendo, que aquilo para mim era tão pequeno diante de tudo que eu já estava passando, que eu falei, glória a Deus. E eu saí dali, eu liguei para um tio, que eu tenho um tio muito próximo. Falei, tio, o médico falou isso e isso. E ele preocupado de como que eu estava me sentindo ali, né? Eu acredito que ele deve ter imaginado que para mim era algo pesado, mas o que eu tinha era sentimento de gratidão. Eu falei, olha, tio, deixa eu te falar. Diante de tudo que eu passei, a perna um pouquinho diferente para mim é muito pouco. Sim. Tem algo muito maior através de tudo isso. E a minha filha ali, ver a minha filha na igreja, ver a minha filha participando das coisas da igreja, Milena, de 9 anos. Então, tudo isso trazia um sentimento de gratidão. Entendi. Então, a pergunta que eu te fiz, o que te transformou? Foi a palavra, foi a oração, foi esse, acredito eu, que esse sentimento de gratidão a Deus, esse sentimento de que se Deus te trouxe a vida de volta, te trouxe a sua saúde, você, naquele momento, queria fazer o melhor para você, para suas filhas, para a família ao seu redor. Então, foi através desse sentimento que eu creio que tudo começou a mudar e te transformar numa Kátia melhor. Verdade. Glória a Deus. E aí, você, desde o início, então, gostou mesmo da igreja, e você fala que você frequentava, né, a gente já se conhece, então, você frequentava ali todos os cultos. Conta um pouquinho, assim, dessa sua... como você ficava ali dentro da igreja e o batismo, para a gente explicar um pouquinho isso, para a gente partir para a questão do chamado agora ministerial aí na sua vida. De início ali, enquanto eu ainda frequentava a igreja católica, como eu disse, a Bíblia para mim, eu conhecia, mas algo muito superficial, aquilo que me apresentava. Eu não tinha o hábito de fazer leitura da Bíblia e quando eu fazia essa leitura, eu não conseguia entender ali as escrituras. Então, quando eu converti, uma das coisas que me chamava muita atenção era que eu conseguia entender melhor a explicação durante os cultos. Eu comecei a entender, a conhecer histórias bíblicas, a conhecer os personagens da Bíblia, que é algo que também me chama muita atenção. E eu comecei a querer em todos os cultos. Quanto mais eu conhecia, mais eu tinha vontade e desejo de conhecer. É a sede, né, que a gente fala. Sim. A gente ia com sede de conhecer, exatamente isso, de entender, de conhecer, de aprofundar nas coisas ali de Deus. Isso, essa é a palavra. Eu queria aprofundar, eu queria me entregar totalmente naquele conhecimento, naquele algo novo que estava acontecendo na minha vida. E eu li a Bíblia em casa, e eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu consegui ler um capítulo da Bíblia e entender. Foi algo tão profundo e diferente que aconteceu comigo, e quanto mais eu lia, mais eu tinha necessidade de mudar algo em mim, né? Mas eu queria me aproximar mais de pessoas. Anteriormente eu tinha uma frase que eu usava muito, e era uma frase tão negativa, hoje eu vejo dessa forma. Minha mãe falava muito comigo, minha mãe sempre foi muito dócil, minha mãe sempre foi muito tranquila. A gente era o oposto. Eu muito agitada e ela muito tranquila, e ela falava comigo, Kátia, você não pode ser desse jeito, você afasta as pessoas de você. E eu falava, mãe, eu ando em cima do meu orgulho, mas eu não vou deixar de quebrar. Olha só. Era algo assim muito forte. E aquela experiência que eu tive com Deus, um sentimento de gratidão, quebrou esse orgulho de forma tão espontânea que quando eu percebi, ele já estava quebrado. E era algo que eu carregava como um troféu. E eu comecei a perceber que o troféu que eu carregava era algo tão negativo na minha vida, que ele só me acrescentava uma bagagem negativa de afastar todos que me amavam. Sim. E ali naquele momento, quando isso começou a mudar na minha vida,
eu tinha muita sede, eu realmente queria vir em todos os cultos, eu queria ler Bíblia, e quanto mais eu entendia, mais eu queria ler, mais eu queria buscar. Aquilo que eu não entendia, eu ia em alguém que poderia me explicar, e eu comecei a querer cada vez mais me aprofundar nesse conhecimento. Sim. Aí acredito que quando você ouviu falar a respeito do batismo, que seria o próximo passo de alguém que se converte, é passar pelas águas, é ser batizado. Você, de cara, quis, né, ser batizada também, completar ali aquele processo. Pastor, eu te confesso que esse processo ainda foi um processo que eu ainda tinha muito receio. Mas por que você tinha receio? Eu tinha consciência. Já tinha entregue sua vida para Deus. Já estava ali sendo transformada. Já amava estar na igreja. Qual foi a dificuldade de passar pelas águas? O primeiro receio é se realmente eu estava preparada para assumir esse compromisso. E até nesse ponto eu ainda ficava ali tentando negociar. Mas peraí. Que compromisso você acha que você iria assumir além do seu voto lá no hospital que você já tinha feito com Deus? Mas eu tinha consciência de que o batismo era algo sério, algo importante. E eu já tinha assumido um compromisso, como você mesma disse, mas eu tinha receio se eu realmente estava preparada para esse novo passo. Ah, eu entendo. Eu creio que é como a gente vê algumas pessoas na igreja. Tem pessoas que acreditam que para batizar, elas já têm que estar ali sem pecado, elas têm que estar assim, totalmente certinhas, não podem estar fazendo mais nada de errado. Se tem alguma coisa que entendem já com a palavra que é ruim, já acham que, não, espera um pouquinho até eu conseguir tirar isso da minha vida e depois eu batizo. Isso. O maior receio era esse. Se eu tinha realmente esse pensamento. Depois que eu batizar, eu não posso mais cometer pecado. E eu tô preparada para isso? Entendi. Era como se você se santificasse ali depois do batismo. Vou virar santa. Isso. Vou ter que ter um padrão que eu não sei se eu consigo. E não deixa de ser uma mentira. Sim. A gente sabe que nós temos, né, o inimigo das nossas almas e ele impede mesmo pessoas de tomarem decisões, de se batizar, de confessar. E é uma mentira. Sim. E é uma mentira. E como que você, então, conseguiu passar, se libertar desses pensamentos e se decidir pelo batismo? Olha, Deus, ele tem várias formas e várias maneiras e ele sempre usa pessoas. E essa história, essa parte da história, eu gosto muito, porque a primeira pessoa que Deus usou para me chamar a atenção a respeito do batismo foi a minha filha, que na época, com 9 anos de idade, ela, uma criança inocente, com toda a inocência, ela chegou perto de mim e falou: mãe, eu estou preparada e eu quero. E seria tão lindo se você fosse comigo. Olha que lindo. Então, no seu batismo, a sua filha se batizou, a Milena se batizou com você. Sim. Olha, eu não sabia dessa história. Eu, a Milena, e na época, né, a Andressa, que aqui na igreja a gente conhece como Bruna, né, que foi uma prima que foi Sim. também viveu um período aí com a gente. Fomos nós 3. O batismo aconteceu e fomos, nesse dia, as 3 pessoas da igreja que foram passar pelas águas. Então, a sua filha, através de uma fala da sua filha, de que estava pronta para se batizar, ela teve esse poder de te tirar aquele medo, talvez, de te fazer querer ir até para estar naquele momento junto com ela, de te encorajar, digamos assim, a tomar esse passo. Foi algo que, visto aquela frase, né, da boca de uma criança, mudou algo dentro de mim. Eu percebi, né, que na verdade nós estamos num processo. Amém. O batismo, ele não vai anular tudo de ruim ou todas as coisas de errado. Ele não vai te santificar, não é dessa forma que acontece. E eu comecei a entender o que realmente simboliza o batismo, né? É ali
a morte do velho homem, o renascimento de uma nova criatura, que na verdade eu já estava passando por esse processo. Sim. Na realidade é um mandamento do nosso Senhor e é se tornar público ali, diante da sua confissão de fé, perante todas as testemunhas ali, que você realmente, igual você disse, está deixando a velha Kátia para se tornar uma nova Kátia, passando ali pelas águas, se purificando ali nas águas. E como você falou, faz parte de um processo. Faz parte de um processo, não é o fim, é um caminho. É um dos caminhos que nós precisamos, né? As pessoas se convertem, precisam ali passar, sim, pelo batismo, nova criatura, nova vida. E eu falo que o batismo, ele fortalece. Ele traz o fortalecimento espiritual para a pessoa que se batiza. Todas as vezes que nós cumprimos ali os mandamentos, a palavra do Senhor, nós nos fortalecemos. Porque eu falo que tudo que está ali na Bíblia é para nos beneficiar. Não tem nada ali na Bíblia que seja para prejudicar a vida das pessoas. Se está ali, nós podemos acreditar que vai nos fazer bem. Então, se Deus, né, ele fala que aquele que crê e for batizado será salvo, nós temos que passar, sim, pelo processo do batismo e o resto deixar com Deus, com o Espírito Santo, esse processo todo, e que essa nossa conversa sirva aí de encorajamento para aquelas pessoas, né, que ainda estão na dúvida se vão se batizar ou não, se precisam estar assim, sem nada de ruim, nenhum pecado, porque faz parte, é um processo. Verdade. E nós temos experiência, né, e você, e não sei se vamos conseguir falar a respeito disso hoje, de pessoas que se batizaram e de que forças malignas perderam as forças sobre a vida da pessoa e a pessoa, ela realmente se enfraqueceu. Pessoas que às vezes estão aí atormentadas, então elas, a partir do momento do batismo, elas se fortalecem a ponto dos demônios terem que sair mesmo ali da vida da pessoa. É assim? Verdade. E aí eu comecei a entender e ver o batismo de uma forma diferente. Com a inocência ali de uma criança, eu falei, não é como um passe de mágica. Não é eu vou passar pelas águas e não vou cometer mais pecado. Nós continuamos sendo pecadores, porém com um diferencial. Hoje nós buscamos a não mais cometer pecado. A gente busca ali e estamos num processo de santificação, que é tudo feito através do Espírito Santo. Sim. E você sentiu esse fortalecimento espiritual que eu comentei? Você acha que algo ficou diferente depois que você se batizou? Sim, senti. Senti. É algo sobrenatural. São coisas que eu falo que com palavras é muito difícil de descrever, mas foi algo sobrenatural. Se eu pudesse, é algo que assim, a gente queria batizar acontecer todos os dias. Sim. Porque realmente é algo sobrenatural. A gente sente ali esse fortalecimento. E no dia do meu batismo eu ouvi uma frase que, para quebrar aí muito paradigma, que as pessoas falam assim, quando você se batizar, aí vão vir 7 anos de luta. Misericórdia. Eu ouvia isso. Estava tudo ali contribuindo para você não batizar. E aí eu ouvi, né, do pastor Jorge Linhares, algo que eu carrego comigo e não esqueço. Ele falou, gente, não é isso não. Vocês não vão ter 7 dias não, vocês vão ter a vida de luta. Mas isso me comoveu de forma positiva, porque eu entendi que vai ter a luta, mas que do nosso lado existe Jesus e que com ele todas as lutas são finalizadas com vitória, independente de qualquer que seja. Então a gente perde o medo daquela coisa, porque quando as pessoas falam 7 anos de luta, você já fica pensando, que luta é essa? Como que isso vai acontecer? É algo muito grave, é algo muito sério, eu não vou conseguir superar, 7 anos é muita coisa. E aí eu já passei por esse processo, estou passando por outros, mas sempre com a certeza, a gente começa a ver que até a luta, ela começa a ser vista de forma diferente, porque a gente tem a certeza da vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, essa é novidade para mim. Já tenho aí uma caminhada longa aí com o Senhor, mas nunca tinha ouvido que batismo são 7 anos de luta. O que eu ouvi aí na época do meu batismo também
Eu tinha uma amiga que... Eu tinha poucas amigas evangélicas e essa era uma amiga de faculdade e que também era convertida. E ela falava assim comigo: olha, Valéria, cuidado, porque quando você for se batizar, as coisas vão começar a não dar certo para você. Vai acontecer umas coisas ruins na sua vida. E quando batiza, fica pior. Então, ela não me disse 7 anos, mas ela disse que ia ficar pior. E graças a Deus isso não me impediu de batizar, mas eu confesso que eu fiquei com muito medo. Veio um medo, não medo de não estar apta assim como pessoa para batizar, mas o medo do que o mundo espiritual, do que, né, o diabo e seus demônios poderiam fazer para me impedir de batizar e como que seria depois que eu batizasse, se eu ia ter perseguição espiritual. Então, fica aí a nossa dica, você que está aí conversando com alguém que ainda não se batizou, cuidado com as palavras, porque elas assustam e elas têm poder sobre a vida das pessoas que estão ali engatinhando, estão ali começando. Então vamos falar aí do batismo com entusiasmo, com alegria, que é um fortalecimento, que é o cumprir um mandamento. E também posso dizer que não aconteceu isso não, e eu fiquei com tanto medo que eu falei: meu Deus, como será? Será que eu vou conseguir chegar lá para batizar? Será que o carro vai estragar? E passava mil coisas na minha cabeça. E será que... E o sim de quem, né? Na época, uma coisa que Deus trabalhou muito na minha vida foi a ansiedade. Então, ficava aqueles e si. E eu falei: meu Deus, será que eu vou dormir bem essa noite? Então, realmente, fica ali uma opressão, né? Em cima de quem vai ali se decidir pelo batismo. Então, fica a nossa dica aí, pessoal aí mais maduro na fé: incentive, não fale coisas do jeito que nós ouvimos. 7 anos de sofrimento e que eu iria sofrer perseguição espiritual. Isso não existe. Para você que está aí em casa também, que sente o desejo de batizar e que ouviu alguma dessas palavras negativas aí, fica aqui nosso encorajamento. Para mim foi muito difícil ouvir 7 anos de luta, que eu estava acabando de passar por um processo tão doloroso. E, pelo contrário, nada disso aconteceu. Pelo contrário, o processo que eu tinha que passar, eu já estava passando por ele, e as coisas foram se encaixando e vieram sendo colocadas no seu devido lugar, para honra e glória do Senhor. A minha perna não ficou deficiente, ela voltou ao normal. Então, quando você aceita e decide uma nova vida com Cristo Jesus, se batize, faça todo o processo, porque mais tem Deus para entregar vitórias para você do que lutas. Amém? Amém, glória a Deus. Então, aí já tinha batizado. E como que veio essa questão aí do seu chamado pastoral, gente? Como nós falamos, ela é consagrada pastora, para a honra e glória do Senhor. Tem quanto tempo já da consagração pastoral? A consagração em torno de 2 a 3 anos, eu não vou saber. 2 a 3 anos aí de ministério pastoral, mas de conversão. São quantos anos, pastora Cátia, que você se converteu? E conversão são 9 anos. Vão fazer 10 anos. E aí já 3 anos pastora, então você caminhou aí durante 7 anos. Sim. Dentro da igreja, Deus trabalhando aí na questão do chamado. E você já disse que você era que frequentava muitos cultos, se envolvia nas coisas. Conta um pouquinho aí como que foi esse trabalhar de Deus. Eu fico rindo, gente, que eu já sei da história, que ela correu um pouquinho do chamado. Verdade. Ela correu da consagração, mas por ser essa pessoa, como ela disse, uma pessoa temente. Sim. E mais uma vez, né, assim, a questão do batismo ela contou, e agora eu estou vendo a ligação. A questão quanto foi para a consagração, ela também ficou aí temente, né, as coisas de Deus, com seriedade. Mas foram 7 anos. E aí, conta um pouquinho, eu já vou entrar aí também na questão da vida da igreja, das pessoas da igreja, alguma coisa que você queira contar. Já estamos caminhando para o final aqui, né, da nossa entrevista. Então, fique à vontade aí para contar um pouquinho de vida de igreja, chamado pastoral. O chamado pastoral foi algo que eu não almejava. Sabe, pastora, na verdade, eu sempre tive muito receio desse chamado. Eu me perguntava como que os pastores conseguem conciliar
tudo. Eu sempre achei algo muito sério, e sempre tive um grande receio mesmo, como você já adiantou aí, em relação a esse chamado. O medo de errar, o medo de não conseguir. É um grande compromisso, como foi lá muitos pensamentos mesmo em relação ao batismo, de será que eu vou conseguir? Será que eu vou entregar para Deus aquilo que Ele realmente espera? E de início, a sensação é que isso não era para mim. Eu via o comprometimento, né? Eu vou falar do pastor Vanderlei, que é o pastor que estava aqui com a gente, que é o pastor que eu acompanhei assim de perto. Acho interessante você falar, porque você se converteu, se batizou e permaneceu na mesma igreja durante esse tempo todo de conversão. Então, a sua vivência, ela foi muito trabalhada. É interessante isso, de que você realmente, por não buscar, não almejar, você ficou ali na vida diária da igreja e sei que sempre procurando ajudar e trabalhar num ministério aqui, em outro ali. E sei também, claro, né? Você visitou outras igrejas, conheceu, foi a outros cultos, alguns eventos, mas o seu compromisso ali com a sua igreja local mesmo, de estar ali servindo, né? Você sempre teve esse coração de estar ali servindo, e veio naturalmente. Então você ia falar do pastor Vanderlei, gente, que é o meu esposo, como eu já disse, é o pastor, é o nosso pastor, e pastoreou aí a pastora Cátia desde o início. Então ela ia contando aí sobre o pastor Vanderlei. E eu ficava ali vendo como que ele, eu ficava me perguntando como que ele consegue conciliar tantos compromissos com a vida dele pessoal, com a questão de estar ajudando, socorrendo quem precisa, porque a vida, o ministério pastoral, a vida ministerial de um pastor, ela não se resume só dentro da igreja. Né? Ela atende um chamado do lado de fora quando uma ovelha necessita, quando uma ovelha está com algum problema, uma ovelha está enferma. Então, tudo isso, para mim, eu ficava pensando, gente, é muita coisa. A questão mesmo espiritual, né? A gente tem que ter consciência de que o pastor, muitas pessoas se espelham nele. E isso traz um receio. As pessoas se espelharem em você, de que forma? Você precisa passar algo positivo, edificante, jamais negativo. Claro que temos falhas, temos defeitos, mas precisamos procurar da melhor maneira edificar a vida de alguém. Então eu ficava sempre ali pensando em todas essas coisas, e para mim era algo tão impossível e tão distante, porque, como eu disse, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não me via em cima de um altar. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria falar para pessoas ali. Eu tinha muita dificuldade de falar com o público, de lidar com o público. Trabalhos de escola que tinha que apresentar na frente da turma, para mim, era um obstáculo extremo. E olha, uma sala de aula comparada a um púlpito de igreja é bem diferente. Sim. Então era algo que eu não conseguia. A responsabilidade desse exemplo seu, apresentar um trabalho, é algo ali que você se prepara, vai ali com o material, apresenta e acabou. E você expressou bem assim, a questão do chamado pastoral, do ministério pastoral, porque na escola você acabou ali, você apresentou, ninguém te julga, não quer saber da sua vida pessoal, não quer saber como você é ali fora ali da escola. E já o pastor que sobe ali no púlpito, que entrega uma mensagem, que é usado por Deus, ele, como você disse, ele é observado, ele é lido pelas pessoas. A palavra nos diz, né, que nós somos cartas vivas, cartas lidas. Então, imagino o peso maior para uma pessoa que já tinha dificuldade no trabalho de escola, saber que subiria ali como uma pastora, como alguém que ia ser usada pelo Senhor, que ia influenciar pessoas. E nós estamos ficando aqui emocionados, aqui, Espírito Santo aqui agindo, porque é muito lindo ver. E hoje quem vê a pastora Cátia pregando, gente, você depois, eu não falei, eu me esqueci, mas depois você siga aí
o nosso YouTube. Nós vamos estar colocando aí o nosso YouTube para você depois. Tem várias pregações aí da pastora Kátia. E ela pregando, não tem nada de timidez, não. O pessoal brinca aí que a palavra dela é forte. E a gente brinca aqui na igreja que ela bate com força. Então ela vai ali com muita ousadia e segurança. Quem estiver pregando hoje percebe que você tem ali uma segurança. Não tem nada de timidez, né? É claro que é uma coisa que eu falo, né? Ainda tem muito temor. O dia de pregar, né, pastor, você está aí também, você sabe como Sim. que funciona. A gente tem temor, é um dia mais difícil, é um dia onde a gente fica mais ali temeroso mesmo. E espiritualmente falando falando também, a gente fica ali, né, naquela luta até conseguir passar, entregar. O receio, né, de passar algo que é indevido. Então, tudo isso contribui ali para o peso. E eu digo que esse temor, ele é necessário. E esse aí eu quero que ele me acompanhe até enquanto eu tiver vida. Porque se um dia eu não tiver mais esse temor, para mim perde todo o sentido. Sim. É algo que eu falo muito para as pessoas, às vezes, que estão aí, né, na preparação aí desse novo ministério, e às vezes a gente desabafar, nossa, será que eu estou pronto? Eu estou com medo. Eu falo, glória a Deus. Que esse medo aí seja contínuo na sua vida. Esse não é um medo ruim, esse é um temor. A gente brinca, né? O coração disparar, aquela dor de barriga no início, nem sempre, tá, gente? Mas muitas vezes acompanha. Sim. Ali momentos antes ali, de entregar uma pregação. Mas aí você dizia que não é só o púlpito, né? Não. O pastoreio não é só o púlpito. Você admirava ali o pastor que conseguia fazer todas as coisas, entregar uma mensagem profunda, que hoje nós temos que ter preocupação do que entregamos, né, nos púlpitos das igrejas. Sei também que você fez o seminário, né, você se preparou, e sei que você foi fazer o seminário sem ainda ter a certeza do chamado, né, você fez para aprender e para aprofundar, e tudo foi se encaixando, porque é conhecimento também. Claro que o Espírito Santo ele inspira nas pregações, mas o conhecimento, a teologia, você já lia a Bíblia, mas você aprender a teologia é importante para os pastores, né, estarem entregando com conteúdo, estudo. Assim. Um dos primeiros ministérios que eu passei, assim, né, na igreja, foi o Ministério Infantil. E para mim foi um passo muito importante. Eu precisava conhecer a Bíblia para esclarecer na linguagem de uma criança, o que não é fácil. E aí foi um grande desafio. Quando eu entrei ali no Ministério Infantil, aonde eu estava numa sala, e aqui nós temos crianças que gostam de Bíblia e conhecem a Bíblia. Gente, se preparem, que a criançada hoje em dia, elas estão espertas, viu? Elas têm aí todas as ferramentas na mão, então não se engana uma criança facilmente, elas vêm preparadas. Eu tinha crianças que conheciam e gostavam da Bíblia que me questionavam. Então, quanto mais eu lia, mais eu queria conhecer, porque eu precisava estar preparada. E eu acredito que tudo isso já era um trabalhar de Deus. Sim. E eu fui ali conhecendo mais a respeito da Bíblia. Foi acontecendo tudo de forma muito natural. Sim. Vamos dizer assim, sobrenatural, né? Que as coisas de Deus nunca são naturais. É verdade, tem um propósito. É verdade. E eu fui ali, e eu lembro que quando o pastor me fazia alguma proposta, né, me convidava para fazer parte de algum ministério, eu falava com ele, olha, eu vou. A única coisa que eu não faço é pregar. O resto, gente, pode me colocar para fazer qualquer coisa. Ela já falou duas frases de efeito aqui, lá no início da conversa. Que é meu orgulho, ninguém. Como é que é? Repete aí. Meu orgulho, eu ando em cima dele, mas ninguém quebra. Aí Deus quebrou todinho. Glória a Deus. A pessoa ficou sem orgulho. Aí a segunda frase de efeito. Eu faço tudo mais, como é que é? Pregar, eu não prego. Não me coloca no altar. É assim que Deus gosta, gente. Que aí ele pega assim e dá aquela mudança total. Então você falava que não pregaria. Não. E foram surgindo.
e teve uma proposta para começar a ajudar no Ministério de Mulheres. Eu falei, eu ajudo com o maior prazer, mas você já sabe, pastor, Eu não prego. nada de pregar, eu não subo no altar. Ah, não, se você precisar, você pode convidar pessoas, né? Tinha já o culto infantil, que a gente tinha ali que estar na direção, mas eu falava, eu não prego, eu tenho que convidar as pessoas, como que isso vai funcionar? Eu não subo no altar. Mas você, assim, admirava pastoras, gostava de ouvir pastoras pregando? Como que era isso com você, assim? Por que esse receio de pregar de você mesmo? Não sei, explica um pouco isso melhor para a gente entender. O receio era devido à timidez. Não me Ah, deixava, eu tinha pavor de microfone. Entendi. Era algo que eu não conseguia nem para brincar. Né? A gente tinha algumas brincadeiras aí no final do ano do Amigolate, né? E às vezes a gente tinha. O pessoal gostava de falar no microfone, sobre alguém falava, não, eu já falo alto, eu não preciso de microfone. Então, eram duas coisas que eu tinha temor, que eu tinha medo, que eu tinha muita insegurança. Falar em público e o microfone. São as duas coisas que são utilizadas em pregação. Sim. Então eu tinha muito esse temor, mas admirava, gostava muito de ouvir pastoras, principalmente pregando. Um dos cultos que sempre me chamou a atenção, que eu sempre gostei, que eu sempre fui frequente, culto de mulheres. Sim. Eu sempre gostei de ver mulheres falando para mulheres, dessa linguagem aí. É uma coisa que eu sempre admirei, mas era mesmo, o receio era em relação a mim mesma. Entendi. E então, como que isso mudou? Te jogaram lá assim um dia e falaram, hoje você prega, ou você começou ali fazendo uma oração, dando um recado? Você se recorda da sua primeira pregação? Sim, recordo. Eu comecei, eu acho que a primeira vez que eu subi no altar, eu fui falar de dízimo e oferta, né? Foi algo assim complexo pela questão da timidez. Então eu falava, eu tenho uma voz alta, né? Eu brinco muito com isso, mas no dia não saía nada, ninguém conseguia entender, a voz não saía, foi uma coisa que foi embargada ali mesmo, foi coisa que o próprio Deus foi trabalhando também, a questão da timidez. Aos poucos eu me via dando um aviso, eu me via falando, já estava ali utilizando o altar, utilizando o microfone ainda com muito receio, a respeito da pregação em si, né? Da palavra, da ministração sobre a vida de alguém. E um dia eu recebi um convite, já tinha recebido outros, eu sempre negava, não vou, eu não sei. Como você disse também, às vezes eu ia visitar algumas outras igrejas, outros cultos, as pessoas me chamavam, falavam, a irmã ali, vou dar uma oportunidade, só balançava o dedinho, eu não vou. E eu não ia mesmo, eu era muito insegura em relação a tudo isso, até que um dia eu recebi, o primeiro convite foi da pastora Fernanda. Sim. Que eu estava ali. Era a líder de mulheres do ministério na época. Sim. Você auxiliava já, né? Já. E ela começou colocando algumas das meninas ali para pregarem, e ela me fez esse convite, e eu muito insegura. Ela, você tem que ir. Eu falei, não tem. Ela disse, não, você tem, você tá ali. Eu falei, não tem não. E a gente teve essa discussão assim, até que ela conversou comigo. Ela falou, olha, agora falando sério, se prepare, eu acredito que vai dar certo. Você tem esse chamado. E o próprio pastor Vanderlei já tinha falado comigo mesmo a respeito de pregar, que uma hora ia chegar. E eu fui e me preparei ali, criei coragem e fui. Glória a Deus. E a primeira pregação me recordo muito, que eu falo que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de pessoas na Bíblia que são desconhecidas, vamos falar assim. As mulheres que ninguém encontra. Principalmente as mulheres. E uma que mexeu muito comigo, que foi a minha primeira pregação, foi a respeito de Lídia. Olha, está lá em Atos dos Apóstolos, se você não conhece a história, é uma história desconhecida. Que não fica em evidência na Bíblia, não. E olha que coragem, então, hein? A primeira pregação dela, ela falou sobre Lídia. Se você conseguiu e trouxe a palavra. Consegui. A história de Lídia mexe muito comigo, porque a história dela é parecida com a nossa. Uma mulher que não era cristã, que foi ali alcançada, conhecia Deus, mas não era cristã, não conhecia Cristo. Foi alcançada através do apóstolo Paulo ali. E essa mulher, ela se converteu e ela abriu logo a sua casa para o evangelho. Os apóstolos, quando passavam por ali,
Eles estavam na casa dela, então eu vejo ela como uma mulher ativa na obra. E quando eu conheci a história dela falou muito comigo, porque eu fui me vendo na história. Sim, aí ficou mais familiar. Mais familiar. Mais fácil de não errar, digamos assim. Sim. De levar ali a palavra. Então, bom, já encerrando, porque o tempo corre aqui, muita coisa a gente poderia falar, e a gente, quem sabe, vai estar marcando aí um outro podcast para falar aí já da vivência mesmo no ministério. Hoje nós trabalhamos juntas, é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, temos muitas histórias para contar de coisas que Deus já fez e estamos hoje aí nesse ministério, Cura e Libertação, trabalhamos com mulheres. Hoje eu estou aqui na liderança das mulheres da igreja, sou líder do Ministério de Mulheres, pastora Kátia é a vice-líder, então ela continua aí trabalhando com mulheres aí. Verdade. Uma bênção aí nas nossas vidas, e hoje, como eu disse, ela prega, ela atua comigo nesse ministério aí de cura e libertação, é líder do diaconato aqui na nossa igreja, e não parou não, e continua aí, né? Então, no total, quanto tempo, então, pastora Kátia, de conversão e tudo mais? 9 anos aí na caminhada, nunca se desviou, né? E tem muita história para contar. Mas eu acho que deu para entender um pouquinho da sua caminhada, de como que Deus trabalhou na sua vida. E você, para encerrar, você gostaria de deixar alguma coisa a mais da sua história, pontual? Fique à vontade aí para você resumir, talvez, tudo isso que foi falado aqui nesse podcast. Eu quero mesmo agradecer, como eu disse, uma das coisas que Deus tem trabalhado no meu coração desde lá do início é a gratidão. E eu sou muito grata a Deus hoje pela igreja a qual eu estou, pelos pastores que eu tenho, por poder estar ao lado da pastora Valéria, que também é uma mulher de Deus, como ela disse aí, alguém que me acompanha. Hoje somos grandes amigas, para honra e glória do que nosso nem sempre Senhor. foi assim, nem sempre foi assim, tudo tem um início, um processo, mas hoje somos grandes amigas. Teve que trabalhar por sermos muito parecidos, né? Assim que a gente brinca. Então, hoje... E teve o impedimento espiritual também, Verdade. porque uma coisa, eu já deixei palavras, já tirei, gente, mas é porque o Espírito Santo vai trazendo. Quando vem para acontecer algo muito importante, uma bênção, ou fluir de um ministério, o inimigo ele tenta travar isso aí. Sim. E para a nossa história não foi diferente. Verdade. Mas para a honra e glória do Senhor, nós rompemos isso aí e, como ela disse, né, estamos aí fazendo muita coisa juntas. Sou muito grata a Deus pela vida da pastora Valéria, do pastor Vanderlei aí, que são pastores de verdade, que não têm receio e que foram 2 pessoas que me encorajaram muito a aceitar este ministério pastoral, a entender, que me ajudam, me auxiliaram muito nesse início aí, me ajudam ainda nos dias de hoje em relação, né, à timidez, em relação ao altar. Então, eu sou muito grata a Deus. E para você que está em casa, não tenha receio. É algo que eu tenho aprendido muito com o pastor Vanderlei, com a pastora Valéria. Aquilo que Deus entregou em suas mãos é seu e ninguém pode tirar. Amém. Somente o próprio Deus. E Ele jamais tiraria algo se você está fazendo tudo de forma correta, a não ser que Ele queira que você avance mais uma etapa para algo melhor, vamos dizer assim. E, glória a Deus, essa igreja tem pastores que não têm esse receio. Eles compartilham todos os ensinamentos que eles têm, todo o conhecimento que eles têm. Eles não têm medo de repassar isso. E hoje nós estamos vivendo num tempo onde nós carecemos de conhecimento e de que as pessoas repassem isso para nós, para que nós não sejamos enganados. Porque o mundo aí está vivendo de enganos. E para a honra e glória do nosso Senhor, temos aqui pastores que realmente têm compromisso com a obra do Senhor e que têm amor pela obra e que têm esse coração de compartilhar os seus conhecimentos. Glória a Deus. Sou grata a Deus pela sua vida, pastora. Nós te agradecemos, por quem você é. Eu não quero emocionar não, gente, mas é muito bom poder ter você junto ali no ministério, né, do meu lado, e, igual eu disse, muitas vivências, muitas orações,
muitas lutas. Verdade. E é sempre bom ter você, uma mulher de Deus, séria, responsável. Tudo isso que ela contou aqui, gente, essa seriedade, ela é assim mesmo. Ela é uma mulher séria, compromissada e que tenta conciliar, como ela disse, o receio dela no início lá do chamado, Verdade. como que o pastor concilia todas as coisas. Hoje ela tenta conciliar todas as coisas, ela é mãe, como ela disse, 2 filhas, trabalha fora também, está aqui em vários ministérios aqui na igreja. E quero te agradecer também, né? Sei que o pastor Vanderlei também quer te agradecer por todo o seu empenho aqui na nossa igreja, tudo que você já fez e tem feito, colaborado aí para a obra do Senhor. E te agradecer, porque você foi a primeira aí entrevistada e estamos começando o nosso podcast aí, Verdade Viva, restaurando vidas. Amém. E que Deus venha, né, a trabalhar aí com tudo que foi falado aqui nessa noite. Eu creio que pessoas serão edificadas através do seu testemunho, através da sua vida, que você continue Amém. firme e forte no chamado pastoral. Como eu te disse, você hoje é uma grande pregadora e sei que Deus tem muito mais ainda a fazer na sua vida, através da sua vida, e vai te levar a lugares ainda que você não imaginou. Porque aquele momento ali, que você entregou a sua vida naquele hospital, simplesmente com medo da morte ali, sem saber, era algo que já estava desejado, sonhado, e aconteceu, e hoje você aí, então, saiu ali do leito de morte, Glória a Deus. teve a caminhada, hoje uma pastora, né, desafiando aí, e aquele medo, gente, foi todo embora, porque hoje em dia aí é guerra espiritual, é batalha, né, esse ministério aí que o Senhor tem nos entregado, e não dá para expressar em palavras, mas que Deus continue te abençoando, te honrando, te capacitando a cada dia mais. Recebo aí, em nome de Jesus. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast, Verdade Viva, Restaurando Vidas. Você vai conseguir acessar os nossos conteúdos através do nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é youtube.com/jetpousada. Temos também as nossas redes sociais, temos aí o Facebook, temos o Instagram, @jetpousadaefatá, tanto Instagram quanto Facebook também, através do Facebook, Instagram do pastor, o pastor Vanderlei Campos. Então, você pode procurar aí, quando você acessar o nosso canal do YouTube, você vai ter acesso aí a, acredito que todos os nossos canais. Então, que você continue nos acompanhando aí, esse foi o primeiro. Em breve teremos mais aí podcasts, mais conteúdo para você. Te desejo aí, no seu momento que você está assistindo, mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que você nos acompanhe, que Deus abençoe a sua vida, te encoraje a ter uma vida restaurada. Em nome de Jesus.